que tu escutou no início? Hoje tem X na casa do meu bom pastor. E lá saiu o quê? Hoje tem fígado na mãe do pastor, não sei o que, né? Eu comecei ele falando, hoje tem X na casa do meu bom pastor. Eu inventei na hora ali. E no final, olha o que chegou. Olha a confusão que dá, né? Essa comunicação, vamos dizer, né? Quem aqui já fez essa brincadeira alguma vez, já participou? O pessoal mais maduro aí brincou mais disso, né? Na adolescência. E quem aqui já foi alguma vez mal interpretado? Tu quis passar uma informação, quis dizer alguma coisa e te entenderam mal. Quero que tu vá pensando nisso, tu quis transmitir uma mensagem, tu quis se comunicar e tu foi mal entendido. O resultado disso é muito engraçado, né? Numa brincadeira que nem essa aqui, nesse contexto, é bem legal, é bem engraçado, todo mundo se diverte, mas de uma forma geral, essa falta de compreensão e falta de entendimento já não se torna nada agradável, né? Quando se trata de uma brincadeira, sim, mas na vida real, isso não tem sido nada agradável nos dias de hoje, né? Algumas grandes guerras, né? Grandes guerras, grandes batalhas, elas já acabaram, nem chegaram a acontecer por causa de uma boa conversa, de uma boa comunicação, de um bom entendimento. Mas, ao mesmo tempo, algumas grandes guerras já começaram, já estouraram, justamente por falta disso, dessa comunicação, desse entendimento. Sabe aquele diz que me diz, que aqui não acontece? Aqui dentro da nossa igreja não acontece? Em todos os lugares do mundo acontece, mas aqui não tem. Sabe, diz uma coisa, quando chega lá na ponta, chegou lá no Geander, já estava falando da casa da mãe do pastor, né? Sabe, isso, como eu falei, grandes batalhas, grandes guerras já deixaram de acontecer. Mas olha só, hoje dentro das casas, dentro das famílias, é travada uma grande guerra, principalmente aonde? Dentro de famílias, porque as pessoas não conseguem se expressar, não sabem se expressar, não sabem se comunicar, não sabem como fazer isso. Quem é que tem dificuldade aqui de pedir perdão? Levanta só o dedinho do pé lá para ninguém ver. Quem é que tem dificuldade de pedir perdão? Dificuldade de perdoar. E a falta dela pode se tornar um veneno mortal, que é o tema da nossa palavra, que é isso que a gente está falando. Hoje em dia, né, para a gente ter uma noção, assim, comunicação não é somente aquilo que a gente fala, ou aquilo que a gente faz, mas tem muito mais a ver com aquilo que os outros entendem. Se comunicar tem a ver mais com o que os outros entendem do que com aquilo que tu faz. Isso é uma frase que até é usada o pessoal que trabalha com marketing, eu acho que é, né, com mídias, é isso, Andressa? Que comunicação tem mais a ver, não tem a ver com o que tu fala, mas sim com o que os outros entendem, né? Essa frase eu já ouvi algumas vezes, ela é bem usada, e na verdade é isso, às vezes, muitas vezes, e aqui tem um cara que precisou ser trabalhado, ser confrontado e se cuidar todos os dias, porque às vezes não é o que a gente fala, mas é sim a forma como a gente fala. Não é o jeito que eu falo ou que eu me expresso, mas às vezes no momento errado, da forma errada. Às vezes a gente está completamente cheio de razão ou está certo na colocação, mas fala da maneira errada, ou fala no momento errado. E isso pode causar uma grande guerra. Essa grande guerra que eu quero trazer hoje, conversar aqui, trazer essa palavra para vocês, é uma guerra que tem acontecido dentro das pessoas.
Se eu fizesse uma pergunta para ti aqui também, se eu te perguntasse hoje, quem é a Alexia? Quem é a Jennifer? Quem é o Carlos? Você saberia responder essa pergunta? Quem eu sou? É muito difícil a gente olhar para a gente e falar da gente, né? Mas essa falta de comunicação, principalmente dentro das famílias que eu falei, né? Essa confusão dentro da gente, às vezes uma falta de aceitação também é um grande problema dentro das famílias, dentro das casas, vem fazendo que cada vez mais a nossa sociedade, as pessoas queiram andar sozinhas, andar isolados, não confiam em ninguém. Não tenho amigo, não confio em ninguém, porque a pessoa pode me trair. Um exemplo muito bom também é que, há anos atrás, na época dos nossos pais, o sonho de toda mulher era casar. Casamento bonito, vestido branco e tudo mais, né? Hoje em dia, se a gente sair perguntando por aí para as mulheres, para as pessoas, tem muitas mulheres que falam que não querem casar, que não têm esse sonho, querem ficar sozinhos, muitos homens também. As coisas vão mudando e esse conflito dentro da gente, esses relacionamentos, acabam fazendo que as pessoas se distanciem de uma coisa muito importante que Deus nos criou para ter, que se chama relacionamento. Deus criou a gente para nos relacionarmos. A Sara Nossa Terra é uma igreja de relacionamento. Dificilmente tu encontra uma pessoa que fale assim, eu vou na Sara Nossa Terra. As pessoas falam assim, eu sou Sara Nossa Terra. A nossa igreja é uma igreja de relacionamentos, é uma igreja de muita comunicação, e quando tem falta de comunicação, sai umas faíscas, né? A gente tem que resolver, tem que apagar uns incêndios, mas a nossa igreja é uma igreja assim de relacionamento, porque Jesus nos criou para a gente se relacionar. E, como eu falei para vocês, eu sempre tive uma dificuldade de me expressar, de falar. Eu tenho dificuldade, principalmente ainda, minha maior dificuldade hoje é responder mensagem no WhatsApp. Muitas vezes eu olho, eu penso, eu sei, eu tenho que fazer tudo, só que eu não respondo. E aos pouquinhos eu estou melhorando. A Carol às vezes manda uma mensagem, ela, olha, te mandaram, eu digo, alguém me mandou, não sei o quê. Tu não vai responder? E eu, eu respondo. E daí assim ela fica, eu estou começando um pouco também a aprender a responder, né? Eu sempre tive essa dificuldade. E eu sempre falo que eu aprendi algumas coisas básicas, e eu só consigo estar aqui hoje falando, pregando, trazendo uma palavra para vocês, para algumas pessoas, para várias pessoas, quem está nos assistindo aqui, primeiro, por causa da graça de Deus, quando Ele me encontrou, quando Ele me salvou, e segundo, porque eu aprendi algumas coisas no Instituto de Vencedores, aonde eu comecei a aprender a falar, a me comunicar, a me expressar também, né? Onde, querendo ou não, tendo que apresentar um trabalho, tendo que ler um livro, fazer uma resenha, eu estava aprendendo com isso tudo, estava aprendendo a fazer coisas que eu nunca tinha feito. E tem um cara que me ajudou demais com isso, uma pessoa que me ajudou muito, que, na minha opinião, não sei se vocês vão concordar comigo, mas no meu ponto de vista, esse cara é a melhor pessoa para, como é que eu vou dizer, o melhor comunicador que já existiu. Esse cara é um cara que se comunica tão bem, em toda a história, e já há mais de 2000 anos, a mensagem que ele tinha e que ele quis transmitir, passar para as pessoas, ela continua viva até hoje. Hoje eu só estou aqui com o microfone na mão, essa igreja está com as portas abertas, pessoas aceitaram Jesus, eu fui transformado, porque ele fez muito bem esse papel. Ele levou muito bem uma mensagem, e se preocupou em se relacionar muito bem com 12 pessoas, e trabalhou muito bem com aquelas 12 pessoas, o seu interior, a sua vida, seu emocional, para que mesmo quando ele fosse embora, eles continuassem
a espalhar aquela mensagem que ele falou. O nome desse cara é Jesus Cristo. Há mais, não sei quantos mil anos, quanto tempo se passou, e essa mensagem continua viva. Pessoas continuam falando do mesmo assunto que ele falava lá atrás. Pessoas continuam fazendo a mesma coisa que ele fazia mais de 2000 anos atrás. Continuaram fazendo isso. Eu acho que por mais que a gente se esforce até o fim das nossas vidas, a gente gaste a nossa vida fazendo isso, não sei se a gente vai conseguir ter esse feito. Mas imagina se eu recebesse essa mensagem, guardasse ela para dentro de mim e eu não passasse ela adiante. Imagina se os 12 discípulos de Jesus não fizessem isso. Tinha com eles ali o melhor de todos os líderes, trazendo um pouco para essa palavra, né, o melhor de todos os comunicadores também. Imagina que naquela época ele conseguiu espalhar, mas tão longe essa mensagem e essa palavra, as boas novas. Naquela época não tinha telefone, não tinha os smartphones, não tinha aí, como é que é o nome aquele outro que tanto quer? Um iPhone, não tinha internet, não tinha computador, não tinha nem carta, eu acho, para enviar. Imagina como que tu ia espalhar alguma coisa, querer que as pessoas soubessem lá na outra cidade, ou longe, aonde for, como que tu ia fazer isso? Hoje em dia nós temos tanta coisa que a gente pode usar, né, para espalhar essa mensagem. Esses tempos eu passei no Facebook ali, por uma postagem dizendo: preciso de algumas pessoas para me ajudarem a espalhar o Evangelho pelo mundo. Eu achei bem interessante, de tanta porcaria que a gente vê, né? Eu achei aquilo ali bem legal. Imagina só, naquele tempo não tinha nada, e ele fez tudo. Eu só estou aqui, como eu falei, vocês só estão aqui porque essa mensagem continuou passando, foi muito bem comunicada. Essa comunicação, ela não se tornou um veneno mortal, mas sim se tornou um antídoto para salvar vidas, para transformar famílias, para transformar pessoas, para tirar pessoas do pecado, para tirar pessoas da escravidão, da droga, da pornografia. Se tornou um antídoto. Jesus já fez alguma coisa por ti? Já fez alguma coisa na tua vida? Levanta a mão aí, eu quero te ver. Já fez? Então esse antídoto está aí dentro de ti. Esse antídoto está aí contigo também. Pode ser que esteja um pouco adormecido, mas se Jesus fez alguma coisa por ti, alguma coisa na tua vida, tu carrega esse antídoto contigo também. E ele não pode morrer dentro de ti. Tu não pode deixar de passar isso para outras pessoas. Porque imagina se isso fica só aqui dentro da nossa igreja, só com a gente. Como que vai ser? Não deixa esse antídoto apodrecer aí dentro e se tornar um veneno mortal. Porque não vai ser somente para a tua vida, mas sim para uma geração inteira. A geração da tua família, teus filhos, teus netos. Esse antídoto, ele está vivo aí dentro, e essa noite, eu acredito que algumas pessoas vão despertar aqui nesse lugar. Vão entender que tudo que a gente faz, né, a gente trabalha, o nosso pastor trabalha pra caramba em prol do reino de Deus, em prol da igreja, sempre tem coisas para ser feita, que tudo isso que a gente faz, toda a preparação, deixar tudo bom para os cultos, para as transmissões, para tudo, as equipes, as células, que tudo isso é só uma forma, digamos assim, organizada para que o reino de Deus cresça. Mas o mais importante é que esse antídoto precisa estar vivo dentro de vocês. Não importa o que tu faça no ministério, na igreja, não importa se tu exerce alguma coisa, se tu é um líder de célula, se tu ajuda em algum voluntariado da igreja, o mais importante não é que tu seja o melhor, o melhor músico, o melhor levita, o melhor lá em cima na mesa de som. O mais importante é que as pessoas olhem para ti e olhem para ti e saibam que tem um antídoto dentro de ti, que tem a palavra de Deus,
tem uma palavra viva que traz transformação. Sabe, o resto, quando a gente para pensar nisso, no que Jesus fez, como Ele fez e como que chegou até mim, como chegou até em vocês, o resto das coisas se tornam tão pequenas. E por causa de coisas tão pequenas, essa comunicação que a gente tem, essa linguagem que a gente tem, o que a gente tem falado do Evangelho de Jesus para as pessoas, tem se tornado um veneno mortal. Porque as pessoas não conseguem entender o porquê e nem o para quê de tudo isso. Se tu for em qualquer igreja evangélica, todas as igrejas vão ter a sua dinâmica de discipulados, de células, de como evangelizar, como fazer. Um exemplo é a nossa igreja, nossas células é o nosso movimento evangelístico. Nós evangelizamos através de células. É a nossa forma de ganhar pessoas para Jesus, de aproximar pessoas para Jesus. Cada igreja vai ter uma forma. Mas o que importa é que Ele cresça. O que importa é que pessoas conheçam Jesus e, ao conhecerem Jesus, sejam transformados por causa dessa mensagem que foi falada, que foi trabalhada, que foi lançada e que Jesus se relacionou com pessoas para que isso continuasse. E esse antídoto, essa palavra que está dentro de ti, eu quero que tu consiga sair essa noite daqui, com isso a flor da pele, a ponto de tu contagiar quem esteja perto de ti, que tu chegue perto de pessoas que sejam contaminadas com o veneno mortal, sejam contaminadas com o mundo, contaminadas com as coisas sujas lá de fora, e tu possa chegar, e esse antídoto possa brilhar, possa ver brilhando no teu sangue, nas tuas aveias, e tu chegar nas pessoas e levar a cura para elas. Uma pessoa um dia se aproximou de mim e trouxe a cura para mim. Qual era a cura? Ele tinha a palavra de Deus dentro dele. Ele tinha a mensagem do Evangelho da cruz dentro dele, foi isso que ele falou para mim. E a gente não precisa fazer um monte de rodeio, não precisa inventar, não precisa falar bonito. A gente precisa ter sido transformado e estar cheio do Espírito Santo de Deus. Aí, qualquer pessoa que a gente chegar para conversar, ou que vierem até nós precisando de uma palavra, o que tu falar, o Espírito Santo de Deus vai te guiar. E essa pessoa vai saber que tem alguma coisa diferente ali. Amém? Quem é que tem esse antídoto dentro de ti hoje aqui? Quem é que sabe que um dia Jesus fez alguma coisa e isso está dentro de ti? Eu quero que tu pense um pouco, que tu possa voltar lá atrás e lembrar, poxa, olha o que Deus fez, né? Olha onde eu estaria num sábado à noite, o que eu estaria fazendo, olha o que já aconteceu na minha vida. De repente algumas pessoas esquecem, muitas vezes esquecem disso, de tudo que Ele fez, que Ele prometeu. Tenta lembrar quem já fez o revisão de vidas, o que aconteceu no revisão de vidas, as coisas que Deus falou, que Deus prometeu, se Ele já se manifestou para ti. Essa mensagem continua a mesma, o Evangelho continua o mesmo, o mundo mudou, as coisas mudaram, tudo passou, mas a mensagem da cruz de Jesus nunca vai mudar. Ela continua sendo a mesma, ela continua sendo simples, e quem carrega essa mensagem tem poder para levar a cura aonde for, tem poder para transformar qualquer situação, qualquer lugar aonde for, tem poder para transformar. Quando a gente aprende com Jesus, a ser como Jesus, a gente tem poder para transformar a nossa própria vida, nosso próprio interior, ser curado, e quem é curado, cura, quem é sarado, sara. E esse é o nosso objetivo maior, que isso continue dentro da gente. Em Jesus a gente consegue encontrar alguns pontos, e eu tenho 5 pontos para falar para vocês, 5 características de uma pessoa que sabe se comunicar. E são características que a gente pode imitar, a gente tem que imitar Jesus nisso. Quais as características que possuem o verdadeiro comunicador, uma pessoa que carrega o Evangelho dentro de si. Eu tenho uma frase que um dia eu respondi para um discípulo meu, né? E essa frase acaba volta e meia vindo na minha mente, que ele veio me perguntar alguma coisa da Bíblia. Tu que é bom de Bíblia, o que quer dizer isso? Aonde está isso? Não me lembro o que ele perguntou.
E eu falei para ele, cara, eu não sou bom de Bíblia, cara. Eu tenho até um pouco de dificuldade ali, às vezes, em achar. Eu vou procurar Gênesis, eu vou lá no final da Bíblia. Eu tenho até um pouco de dificuldade, não sou bom de Bíblia, que está escrito na Bíblia, mas eu sou um pouquinho melhor em ouvir, ler, entender o que está ali e viver aquilo. Se eu não fosse um pouquinho melhor nessa área, em viver o que está escrito ali, fazer o que está escrito ali, eu não sei onde que a minha vida estaria hoje. Então, eu sou melhor, digamos assim, em cumprir. Eu sempre falo que tu evangelizar, tu falar de Jesus, evangelizar uma pessoa, não tem a ver com tu falar o que está escrito na Bíblia. Não tem a ver com o que tu dizer o que está na Bíblia. Evangelizar, para mim, é mais tu viver o que está escrito ali, do que falar o que está escrito. Falar o que está escrito e conhecer a Bíblia, todo mundo pode falar, todo mundo pode conhecer, todo mundo pode ler, mas viver aquilo é muito mais importante. Tu tomar uma decisão, quando eu decidi, e demorou bastante, foi um processo longo, mas quando eu decidi andar com Jesus, andar com Cristo, eu decidi que eu vou andar com Jesus, independente do que aconteça na minha vida, dos problemas, de ficar chateado, se ficar triste, se não tiver dinheiro, se tiver dinheiro, se tiver trabalho ou se não tiver, se tiver casa, se não tiver, o que acontecer não importa, eu vou andar com Jesus. Tem gente que se não tiver namorada, não anda com Jesus. Se não tiver namorado, também não anda com Jesus. Ou se o namorado deixa, não anda com Jesus. E por aí vai. Quando tu decidiu andar com Jesus, tu fez botou algum parênteses ali, diz, Jesus, eu decido, tu é o meu Senhor, meu Salvador, eu vou andar contigo. Mas se acontecer isso, eu não ando. Mas se acontecer tal coisa, se alguém chegar na igreja e não me cumprimentar, se pisar no meu pé, se fizer isso, eu não vou andar contigo. Você se imagina fazendo isso? Então, às vezes, estava conversando no final de semana com o Geander, e conversando, né, como que passa o tempo, e foi indo, como que a gente consegue permanecer, e eu falei para o Geander, decisão, cara. Quando eu decidi andar com Jesus, eu decidi que eu ia andar, independente do que aconteça, independente do que for, eu vou andar com Jesus, porque eu consegui reter essa palavra que chegou até mim um dia, e eu não quero que ela morra em mim. E se eu estou aqui hoje, pregando uma palavra, trazendo a mensagem, é porque eu não quero que ela fique dentro de mim. E esses 5 pontos que a gente precisa copiar de Jesus, o primeiro é, seja claro e simplifique a sua mensagem. Jesus, ele era muito claro e muito direto, ele falava aquilo que ele tinha que falar, o que ele precisava falar, e muito direto. Ele simplificava a mensagem. Isso é maravilhoso. A chave para a comunicação eficiente é a simplicidade, e o Evangelho, ele é simples. O segundo ponto, seja atencioso e invista tempo de qualidade. Um comunicador eficiente é, antes de tudo, um ouvinte eficiente. Ouça as pessoas, ouça o que ela tem para te falar. Muitas vezes, quando a gente está ouvindo uma pessoa falar com a gente está sendo curado e nem sabe, está sendo ministrado e nem sabe. Tu está ouvindo o que a pessoa está te falando, tu está pensando, eu vivi isso, eu passei por isso, está sendo ministrado, está sendo curado, e vai sair uma palavra de Deus para ti, para aquela pessoa, naquele momento, naquela hora. Então, a gente precisa ouvir as pessoas, não apenas com os ouvidos, mas principalmente com o coração. O terceiro ponto é, seja dadivoso, abençoe as pessoas. Sabe, tem um momento na Bíblia em que os discípulos de Jesus, ele está pregando para uma multidão, e vai anoitecer, e os discípulos estão preocupados, perguntando para Jesus, o que a gente vai comer, como que a gente vai se alimentar, e o que a gente vai alimentar, como a gente vai alimentar esse povo todo. Os discípulos estavam preocupados, primeiro,
com o bem-estar deles também, eles precisavam se alimentar, ter o suprimento, pensando em si mesmo e no seu bem-estar. Mas Jesus, ele estava preocupado em alimentar uma multidão. Jesus, ele estava preocupado naquele momento, ele não pensava, apesar de terem poucos pães, peixes, quando Jesus pensou naquilo, ele estava preocupado com a multidão, não com o bem-estar dele. Ele estava preocupado em alimentar aquele povo. Ele estava preocupado não com o seu bem-estar, mas sim preocupado em abençoar as pessoas. Isso nós temos que imitar Jesus. O quarto ponto é: seja prestativo, esteja disposto a servir as pessoas. Nós que carregamos esse antídoto, o que nós temos guardado dentro da gente, nós precisamos estar sempre dispostos. Jesus, ele sempre foi o primeiro a servir. E servir, eu tenho uma coisa comigo que o servir, ele tem muito a ver com... A gente servir as pessoas tem muito a ver com a gente saber quem a gente é. Sabe, tem gente que não gosta de servir porque pensa, vão achar que eu estou me rebaixando ali, estou fazendo alguma coisa, estou fazendo aquilo ali para os outros, o que vão falar de mim, né? O que vão pensar? Mas isso tem a ver muito com ser uma pessoa segura, saber com quem tu é. Eu sirvo mesmo, eu sei quem eu sou, não tenho problema em servir, em ajudar, em fazer. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Porque eu tenho essa segurança dentro de mim. E isso é maravilhoso, porque Jesus fazia dessa forma, e nós temos que imitar Ele. Jesus sabia quem Ele era, e por isso que Ele servia. Ame servir, e não sua posição, se você quer ser um bom comunicador, um bom mensageiro, um portador dessa mensagem, desse antídoto. E o último ponto, o quinto: seja humano, se preocupe com as pessoas. Jesus, ele sempre se preocupou. Jesus, numa passagem da Bíblia, ele se preocupa, mesmo no meio de uma multidão, de um monte de gente, em parar e querer saber quem é que tocou nele. Lembra dessa história da mulher com fluxo de sangue? Ele queria saber quem tocou em mim, só um pouquinho. E os discípulos falam para ele, olha a multidão de gente que está aqui, todo mundo aglomerado, se empurrando. E ele fala, não, mas eu senti que saiu o poder de mim, alguém tocou em mim. Ele volta, ele quer saber, ele se preocupa. Jesus sempre foi assim, sempre foi muito humano. O verdadeiro comunicador tem a capacidade de entender como as pessoas sentem e pensam. Essa palavra, essa mensagem, a gente pensa assim, né? Como que eu vou ministrar, né? Que negócio é esse de comunicação e tal? Mas voltando um pouquinho no que eu falei, quando Jesus se preocupou em deixar uma mensagem viva dentro de cada pessoa que estava perto dele, ele sabia que um dia essa mensagem viva ia te encontrar. Ele sabia que um dia essa mensagem ia chegar até ti. Ele sabia que um dia essa mensagem ia encontrar uma família, uma pessoa, e daqui a pouco ali se tornaria um pastor, um evangelista, uma pessoa que gosta de falar a palavra de Deus. Jesus já sabia que aquilo ali ia dar certo. Ele tinha um propósito a cumprir, ele tinha uma missão a cumprir, ele não abriu mão daquilo, das suas prioridades para que aquilo acontecesse. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele ia te encontrar através daquilo, porque ele sabia que alguma dor que um dia tu já sentiu, que ele tirou de dentro de ti, ele sabia que ele ia te encontrar, ia tirar essa dor, ia mudar essa história. Ou se essa dor, se essa coisa ainda está aí dentro, ele já sabia que tu ia precisar dessa mensagem, dessa palavra, para tirar isso de dentro de ti. E por isso que ele se importou tanto em fazer o que ele fez.
Quem se importa com pessoas, quem se importa com a dor do outro, a dor do próximo, tem que estar sempre pronto a espalhar essa mensagem. O que eu vou falar, Alexandre, para alguém que chegar perto de mim e perguntar alguma coisa? O que eu vou dizer quando eles perguntarem de Jesus? Eu não sei pregar, eu não sei falar. Fala o que Jesus fez na tua vida. Ou se tu não conseguir falar, leva para uma célula. Vai ter alguém lá que vai pregar. O que eu falo? Eu quero ajudar uma pessoa lá que está muito mal, ele precisa de Jesus, mas eu não sei o que fazer. Fala para ele quem Jesus é para ti. Tu consegue falar? Se eu te chamasse aqui em cima para dizer quem é Jesus para ti, o que ele fez na tua vida, conseguiria falar? É isso que a gente tem que mostrar para as pessoas, o que Jesus fez na nossa vida, e como ele fez, principalmente, para que as pessoas possam olhar, entender e ficar maravilhados com isso. Que negócio é esse? Eles vão pensar, eu quero ir lá nesse lugar, se Jesus fez isso, se conseguiu fazer com o Alexandre, fez com ele, pode fazer comigo também, porque eu conhecia como é que ele era. Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele nos transforma, ele nos capacita para carregar essa mensagem, para que a gente possa transformar mais pessoas. E daqui a 20 anos, pensa nos teus filhos, será que essa mensagem vai estar viva ainda? O Evangelho vai continuar? Para que teus filhos conheçam, para que teus filhos vivam uma vida com Deus? Isso só depende da gente, isso depende de nós. Queria te convidar por um minutinho, aí onde tu está mesmo, fechar os teus olhos, curva a tua cabeça, e tenta trazer a tua memória agora, como foi que Jesus te encontrou? Ou melhor, como que tu encontrou Ele? Será que foi Ele que te encontrou? Ou foi você que encontrou Ele? Quem é que estava perdido? Quem é que precisava ser encontrado? Essa mensagem poderosa do Evangelho só conseguiu chegar até mim, até vocês, por causa de uma decisão e por causa também de uma boa comunicação. Eu queria que hoje tu pudesse ser ministrado da forma mais simples, possível, que cada um possa sentir hoje esse amor aqui dentro da igreja. Tu está dentro de uma igreja hoje, dentro da casa de Deus. Eu quero que tu sinta esse amor. Esquece tudo agora. Não pense em nada, não faz nada. Fecha os teus olhos. Se não tiver o que falar, não souber o que falar, fica em silêncio e tenta ouvir a voz de Deus. Assim como a gente fez aqui, o telefone sem fio. E eu falei que a comunicação tem muito a ver com o que os outros entendem. Qual é a mensagem que tu tem passado para Jesus? Como tem te comunicado com Ele? Tu tem um momentinho agora para se comunicar com Ele aí, no meio desse silêncio, no meio desse ambiente. Seja ministrado aí aonde tu estiver. Se comunica com Deus agora. Que tipo de mensagem tem passado? O que Ele entende de ti quando Ele olha para ti? O que Ele entende de ti quando Ele olha, te enxerga, te vê? Que mensagem tu tem passado? Que tipo de mensagem é essa? Será que Jesus entende que realmente tu quer viver uma vida com Ele? Ou será que através das suas atitudes Ele olha e pensa, essa pessoa não quer nada comigo? O que Ele tem visto de ti? Tem esse momento agora, não precisa olhar para ninguém, ver o que o outro está fazendo, olhar para o lado, deixa o telefone um pouco de lado, deixa tudo de lado, e tenta se comunicar com Deus. Ele não precisa de telefone para se comunicar, Ele não precisa de outra pessoa para se comunicar contigo, Ele só precisa que tu queira, que tu aceite isso, Ele só precisa que tu tome uma decisão,
Esse momento agora, ele é único para ti. Algumas pessoas, o Espírito Santo de Deus ele já está falando. Algumas pessoas ele vai continuar falando. Se tu sentir vontade de chorar, de se entregar, se derramar aqui, pode chorar, pode se derramar, pode se entregar. Se tu sentir vontade de se ajoelhar, pode se ajoelhar, de ficar de pé, levantar as tuas mãos. Tu é livre nesse lugar. Tu é livre essa noite aqui. E aqui é um lugar especial, onde tu pode ter uma conexão direta com Deus. Uma conexão direta com o único que pode transformar, mudar, restaurar. Que tu possa estar sendo nesse lugar aqui, hoje ministrado. Que a partir de hoje, Jesus, quando olhar para ti, Ele possa ver algo diferente. Que a tua comunicação com Ele seja diferente. Como que a gente se comunica com alguém que a gente não conversa? Como que a gente se comunica com alguém que a gente não fala? Que a gente não chama para dentro da nossa casa? Como que tu tem intimidade, se relaciona com quem tu não chama, quem tu não deixa entrar? Jesus está te chamando a se relacionar com Ele. Jesus está te chamando, está pedindo, está batendo a porta e pedindo para que tu abra a porta. Abra a porta, deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar e deixa Ele fazer morada. O Espírito Santo de Deus, Ele vai continuar ministrando. Eu quero te dar liberdade, como eu falei. Se tu quiser continuar sentado, se tu quiser te prostrar, esse é o momento da gente se render. Se renda, solte as tuas armas, solte tudo, se desarma agora na presença do Senhor, para que Ele possa realmente lutar essa guerra contigo, para que Ele possa batalhar contigo, por ti, para que Ele possa vencer. Oh Jesus, que cada pessoa hoje aqui, Senhor, possa estar recebendo de Ti alguma coisa diferente, Senhor, porque na Tua casa, Senhor, todos os dias tem algo novo e algo diferente. Não pense que você vai entrar aqui e por causa de uma dinâmica e um formato de culto, tudo vai ser igual. Todos os dias na casa do Senhor tem algo diferente, tem algo novo. Todos os dias na casa de Deus uma coisa nova pode acontecer. E hoje chegou a tua vez, hoje chegou a tua hora. Ele quer fazer algo novo contigo, mas para isso você precisa se render. Para isso você precisa se render. Se renda. Deixa o Espírito Santo trabalhar nesse lugar, nesse ambiente, na sua vida. Enquanto esse louvor vai sendo tocado, enquanto esse louvor vai sendo ministrado, assim como nas guerras, nas batalhas antigamente, algumas guerras eram vencidas sem precisar puxar uma espada, sem precisar batalhar, sem precisar lutar. Elas eram vencidas apenas com louvor e oração. Quando os levitas oravam, muralhas caíam, exércitos inteiros eram derrubados através do louvor e através da adoração. Deixe esse momento agora, o louvor e a adoração, ir à frente e ganhar as tuas guerras e ganhar as tuas batalhas. Hoje é o teu dia, hoje é o teu momento. Abre a porta, deixa o Senhor entrar, deixa esse louvor derrubar as muralhas. Em nome de Jesus.